Repita após mim. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque neste momento nós iremos entrar na tua palavra. Nós vamos ouvir a tua voz. O Senhor já tem falado conosco desde o início deste culto de uma maneira maravilhosa. E nós continuaremos a ouvir a tua voz através da tua santa palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa a minha vida com graça, com sabedoria, para que a tua palavra chegue aos corações e às mentes de uma maneira especial. Que cada um de nós saímos daqui, Deus, refletindo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos através da vida de Deus. É o que eu te peço, creio no nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus e pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, o tema que eu quero dar para essa mensagem hoje é: seja feita a tua vontade. Repita após mim: seja feita a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Vira para alguém que está próximo de você e fala assim: a vontade de Deus deve permanecer na sua vida. Repita mais aqui com voz para festa: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, seja feita a vontade de Deus. Amados irmãos, todos nós aqui conhecemos a oração de Jesus, que é a oração que ele ensinou para os seus discípulos e para todos nós. Se todos nós vimos a qualquer religião que seja, no budismo, no espiritismo, no candomblé, no catolicismo, enfim, qualquer religião que nós formos hoje, se perguntar qual é a oração que Jesus nos ensinou, todos nos diziam a oração do Pai Nosso. E todos, inclusive, não só sabem que é a oração, mas conhecem de qual essa oração. Todo mundo, se eu perguntar aqui qual é a oração que Jesus nos ensinou, alguém sabe fazer a oração do Pai Nosso? Então vamos orá-las todos juntos. Vamos lá, no 3? Só um pouquinho. 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Aplauda Jesus. Vocês perceberam que todos nós sabemos de cor, ou seja, de memória, a oração do Pai Nosso, porque essa é a oração universal. É interessante que os discípulos, eles estavam questionando Jesus, como eles deveriam orar, como eles deveriam buscar a presença do Pai. E Jesus diz: olha, vocês vão entrar no quarto de vocês, vão fechar as portas e vocês vão orar essa oração, vão fazer essa oração. Então Jesus começa a ensinar: olha, vocês vão dizer assim, Pai nosso que estás no céu. Por que o Pai nosso? Porque o Pai é nosso, de todos nós. E ele começa a dizer que estás no céu, porque Deus está no céu. E assim Jesus começa a ensinar os seus discípulos como que eles deveriam buscar. E aí a minha pergunta para vocês aqui no início dessa mensagem é: sejamos honestos, cada um de nós aqui hoje, nós gostamos de estar no controle de tudo, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Somos nós que planejamos as nossas vidas, somos nós que decidimos as nossas vidas, nós queremos que tudo aconteça conforme a nossa vontade, sim ou não? Sim. Dentro do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. E aí vem Jesus dizendo para os discípulos que essa seria a oração que eles deveriam fazer. Jesus então apresenta para os discípulos como que eles deveriam orar, como que eles deveriam fazer com que as coisas acontecessem. Porque no reino de Deus, eu sempre falo, os princípios e valores do reino, gente, é totalmente invertido dos princípios e valores deste mundo. Então, em vez de dizer: Senhor, faz o que eu quero, Jesus ele está ensinando aqui que nós devemos clamar que seja feita a sua vontade, ou seja, a vontade dele e não a nossa. Aí eu pergunto para vocês: por que Jesus não permitiu que as nossas decisões, que a maneira como nós manejamos as nossas vidas, não seja conforme nós queremos? Quem aí pode dizer? Por que, gente? Por que Jesus, na oração que ele nos ensinou,
verdadeiro descanso, gente, e a verdadeira segurança não está em fazer Deus cumprir os nossos planos. Eu vou repetir. O verdadeiro descanso e a verdadeira segurança não está em fazer Deus cumprir os nossos planos, mas está em que cada um de nós confiemos que os planos dele é infinitamente superior aos nossos. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? É interessante que Jesus, o nosso Deus, ele diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas no final é caminho de quê, gente? De morte. Há caminhos que para nós parecem ser certo. Está tudo bem, mas no final é caminho de morte. E quando a gente fala de morte, não é só morte física, morte espiritual, emocional. Quando eu decido fazer a minha vontade, sem entender se aquilo é a vontade de Deus, a tendência é afundar. Por isso que o verdadeiro descanso e a verdadeira paz que excede todo entendimento está em reconhecer que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu não posso trilhar caminhos que eu acho que é bom. Eu preciso fazer essa oração: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2: para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, a vontade para você e para mim é boa. Por que a gente tira Jesus dos projetos da gente? Né, família? Por que a gente deixa Jesus de lado nas escolhas que nós fazemos? Por que, gente? Gente, tudo a gente precisa orar e perguntar sempre a oportunidade. E não pensa que é fácil, não, porque obter a resposta de Deus não é do jeito que a gente quer. Sabe por que às vezes a gente não ora? Falando: Senhor, qual que é a tua vontade para isso? Porque a gente não quer ouvir o nome de Deus. Porque às vezes Deus vai dizer: não é para você, não é agora, não é desse jeito. A gente não quer ouvir, não. Não é assim? Não é, velho? Às vezes a gente não quer ouvir o nome de Deus. Então a gente ora, Deus me dá, e a gente chora, achando que Deus vai se comover com as nossas lágrimas. Mas se na sua oração não tiver: Senhor, qual é a tua vontade para esse plano, para esse projeto, para esse objetivo, qual é a tua vontade? A gente sempre vai dar tiro no pé. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A vontade de Deus para mim e para você não são as minhas vontades e nem as suas. Qualquer decisão que seja, a gente às vezes até quer de noite de sono. Mas, Senhor, quem está saindo daqui? Você não tem noção. Você não tem noção, né, pastor? Noites em claro, orando, falando com Deus: Senhor, é a tua vontade. Aí Deus vai trazendo e doação daqui. A gente vai entendendo os propósitos de Deus. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade financeira de sair daqui, gente. Nenhuma! Aí nós recebemos a doação do calção de gente que vinha da nossa igreja. O valor exato para a gente ir fazer um contrato, tomar uma decisão de ir para outro espaço. Não tínhamos nenhuma opção de começar a reforma. Aí nós recebemos uma outra doação para fazer a salinha das crianças. Aí a gente vai entendendo que Deus está direcionando. Esse é o propósito de Deus. É a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Quando é a vontade de Deus, a gente coloca Ele no centro de toda a decisão, a sua estudo. Senhor, não temos nenhuma possibilidade, mas não tem dinheiro, e não sei. E assim vai. Meu Deus. Vocês estão entendendo, gente? Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele faz o impossível quando nós não temos nenhuma possibilidade. Mas nós precisamos colocar Ele no centro da vontade. Nós precisamos colocar as nossas vidas no centro da vontade dEle. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho de morte. E quando nós somos imediatistas, a gente quer agir com emoção, a gente quer os pés pelas mãos. Daniel 4:35 diz que todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem dizer: o que fazes? Daniel, ele está dizendo que a soberania de Deus não depende da permissão humana. Quando o homem decide fazer por si mesmo, gente, o final é fracasso. Quando nós colocamos Deus, ninguém impede Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. Ainda que seja um exército, não pode vencer a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus. Você
Lembra que, sabe o tapeceiro que fala? Os caras que fazem o tapete? É tapeceiro, né? Lembra quando ele trabalha aquele grande bordado? E aí por baixo a gente vê apenas aqueles fios, né, embaralhados, né? Assim, quando ele começa a fazer aqueles fios embaralhados. Para a gente que não conhece, não faz nenhum sentido. Aquele monte de fio, sabe, esse embaralhado. Mas aí quando você olha por cima daquele tapete, o que você vê? Você vê uma obra de arte, gente. Você vê aquele desenho lindo exposto ali por cima. Assim é a vontade de Deus em nossas vidas. Quando a gente olha lá no fundinho, é assim, Fábio? A gente não vê nenhuma possibilidade. Mas aí quando você vê por cima, Deus desenhando, fazendo um projeto novo, fazendo planos novos, e você fala, gente, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Assim é a vontade de Deus nas nossas vidas. Ainda que aparentemente, mas não pareça fazer nenhum sentido. Mas Deus está trabalhando. Deus ele está fazendo. Por isso que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, nós podemos confiar no seu coração. Nós podemos confiar no coração do Senhor. Porque Ele tem planos perfeitos para todos nós. Tem caminhos de bênção, caminhos de paz. E nós sabemos que a vontade de Deus ele é melhor que a nossa. A vontade de Deus, acreditem, é melhor que a nossa também. A vontade de Deus, ela é perfeita. Isaías 51, 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Gente, sabe o que significa isso? Os nossos desejos são limitados. As nossas vontades são limitadas. E as nossas vontades estão inseridas somente nessa terra. Enquanto Deus vê o quadro completo. Sabe aquelas perguntas que muitas vezes nós fazemos? Nossa, ele era tão jovem. Como que Deus pode permitir que ele morresse? Não é assim? Nossa, era apenas um bebê. Como Deus pode permitir que ele morresse? Olha a mãe, olha a vida dessa família. Foi destruída como se Deus tivesse destruído uma família. Mas os nossos pensamentos, gente, não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus é atemporal. Nós já falamos sobre isso aqui. Deus é o Pai da eternidade. Antes de nos criar, Ele já sabia como seria o nosso fim e como será o nosso fim. Ele já sabe quem será salvo e quem não será, gente. Ele sabe quem vai permanecer até o final e quem não vai. Eu costumo dizer que lá no céu nós vamos ter surpresa, tá? Aquelas pessoas que a gente acha que subiu vão ficar. E aquelas que a gente acha que vão ficar vão estar lá, gente. Vai ter surpresa. Porque o nosso coração está enraizado aqui. A gente não entende quais são os planos de Deus. É por isso que a vontade de Deus, ela deve permanecer e prevalecer em nós. Porque eu não sei qual vai ser o final de cada um de nós. É só Deus quem sabe. A gente precisa aprender a confiar que as mãos de Deus são a expressão do seu amor e cuidado. Ainda que uma criança, alguém próximo de nós, venha a falecer antes talvez da maturidade, nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu não entendo. Lembra do tapete? Está tudo embaralhado por baixo. Mas o Senhor tem um plano lindo para essa criança. Ainda que não nessa terra, nessa vida presente. Mas o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó. A gente for falar de Jó aqui, gente, era para quem não sofrer daquele jeito, se a gente fosse olhar a partir de uma mentalidade humana. Jó padeceu coisas que eu olho hoje e falo: meu Deus, eu acho que eu não sobreviveria para passar aqui. Deus não nos dá uma luta que a gente não possa carregar, que a gente não possa suportar. Jó era um homem, a Bíblia diz que era temente a Deus. Ele guardava os caminhos do Senhor. Vocês sabiam que o livro de Jó foi o segundo livro a ser escrito depois do Gênesis? Jó era o único que temia Deus. E Satanás, depois de odiar a terra, ele quis pecar Deus. Em outras palavras, em dizer que Jó só o adorava porque Jó tinha tudo. Mas foi Deus quem disse a Satanás acerca de Jó. Foi Deus quem deu testemunho de Jó para Satanás. Está vendo o meu servo Jó? Foi Deus que falou. Está vendo o meu servo Jó? É o homem temente. Deus está falando das características. E permitiu que o diabo roubasse tudo, tirasse tudo dele. Para mostrar que a vontade de Deus é que prevalece em nós. Ainda que a gente não entenda como Deus trabalha. Por que minha casa? Por que os meus filhos? E por quê? Porque a gente só faz a pergunta: por que Deus? Os nossos pensamentos não são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os meus caminhos. Ele sabe, gente. Ele sabe por que você está passando por essa luta. Ele sabe por que Ele permitiu que você chegasse a essa situação. Ele sabe. E sabe por quê? Porque Deus não vê como homem vê.
Seria tão lindo se a humanidade entendesse isso. E para o reino de Deus, o mais importante não é ter, mas é ser. Porque se eu não sou segundo o coração de Deus, eu não estou preparada para ter. Para ter. Então, o propósito é totalmente contrário dos valores do mundo. Do mundo, para você ser primeiro, você tem que ter. Você tem que ter boa casa, você tem que ter bom carro. Não é assim? Você tem que ter, para depois ser. O homem natural resiste à vontade de Deus, sim ou não, gente? Nós resistimos ou não? Nós resistimos, nós somos teimosos. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós queremos a bênção, mas não o senhorio de Deus, por conta do enganoso coração que nós temos. Nós achamos que o bebê é dele, nós achamos que o bebê é dele, e a gente bate o pé, é isso e pronto. Eu quero e pronto. E nós estamos nos enganando. Lucas 6:46, e por que me chamaram Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está falando aqui com os discípulos. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo para vocês fazerem. Vocês sabem que me ama, mas vocês não condizem o amor, vocês não retribuem o amor que eu estou dando a vocês. Que Senhor é esse na vida de vocês? E quando fala de senhorio, está dizendo governo. Quando eu falo Senhor meu, eu estou dizendo governo meu. Domina sobre mim. Mas aí as nossas vidas, irmãos, não segundo a minha vontade. Eu estou levando a minha vida de acordo com o que eu quero, com o que eu acho, não conforme o senhorio de Deus. Então nós precisamos examinar o nosso coração. Nós precisamos buscar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós, gente. Senhor meu, Deus meu, seja feita a tua vontade. Como alguém que quer desfrutar dos privilégios de um país sem obedecer às suas leis, como pode essa pessoa sobreviver num país desse? Tipo, nós conhecemos as leis que regem o nosso país, sim ou não? Pelo menos algumas delas. Muitos querem o reino de Deus, os benefícios do reino. É igual a maioria dos brasileiros. Tem quanto levando o governo que quer só os benefícios, mas não querem cumprir. A maioria das vezes as leis que regem o país. A gente só quer as leis, ou seja, os benefícios do país. Assim somos nós, a nossa vida no reino. Nós queremos as bênçãos do reino, mas nós não queremos nos submeter à vontade do reino. E nós só podemos dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu me submeto à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para o seu ministério? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu emprego? Qual é a vontade de Deus? Ou será que você já deixou Deus de lado e está conduzindo a sua vida do jeito que você acha? Cristianismo, gente, sem obediência é apenas religiosidade vazia. Cristianismo sem obediência é apenas religiosidade vazia. Nós queremos que Deus siga nossos planos e não o contrário. Tem aqueles que têm a ousadia de falar: eu vou colocar Deus na parede. Você já ouviu uma expressão assim? Hoje a oração vai ser forte. Ou Deus faz acontecer, ou eu rasgo minha vida. Você pode rasgar todas as vidas, irmão. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, não vai acontecer nada. Eu vou colocar Deus no paredão. Se Ele não fizer o que eu estou pedindo, meu irmão, Deus tem a eternidade toda pela frente. Nós só temos essa vida. Depois daqui segue o juízo. É isso. O
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, viver alinhado à vontade de Deus é isso aqui. Senhor, olha, eu estou no centro da sua vontade. Aquilo ali, ó, por meio para mim. É assim que a gente fala, ó, Deus, para mim, não vai dar muito certo. Mas como o Senhor disse, eu vou. Eu falei para o Leonardo, pastor, a gente estava discutindo, a gente vai um pouco mais para frente ou a gente fica? Não é assim, irmão? Nós somos até em outro espaço, gente, para a gente ver se a gente alugava aqui ou se a gente alugava lá. Porque para nós, a gente ia mais para frente. A nossa vontade era essa. Aí Deus olha para nós e fala assim, não, ainda não é tempo. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muitas águas para rolar. A gente precisa de mais preparo. A gente precisa de mais, sabe? E aí a gente foi puxando, puxando. Deus faz assim, gente. Às vezes a gente quer dar um salto lá na frente. E Deus fala, calma, vai devagar. Vai subindo de degrauzinho em degrauzinho, de degrauzinho. E na hora certa, no tempo certo, eu vou mandar vocês degrauzinho. Mas tem um irmão que é assim. Tem um povo aqui que precisa dessa igreja. Tem um povo que precisa ouvir o Evangelho. Então, gente, é assim. A gente busca mudar a nossa vontade e a gente quer alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Aí a pessoa fala, recua um pouquinho mais, desce um pouquinho mais, anda um pouquinho mais para trás, dá 10 passos para trás para você dar 20 lá na frente. Então, gente, buscar a vontade em oração é a vontade de Deus. Buscar os nossos sonhos em oração é a vontade de Deus. Fazer planos em oração é a vontade de Deus. Mateus 26:39. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você tem coragem de fazer essa oração? Tem coragem? Irmão João, nas madrugadas, Senhor, não é o que eu quero, não é. Mas eu tive que fazer essa oração, Senhor. Que não seja como nós queremos, mas que seja como o Senhor quer. Você sabe por quê? Quando nós plantamos uma árvore no lugar que Deus falou, plante ali. Gente, ainda em tempo de sequidão, ainda que não chova, essa árvore vai crescer, ela vai germinar e vai dar muitos frutos. É assim que Deus faz. Porque o impossível depende de Deus, não depende de nós. Tudo depende dele. Por isso que eu sempre vou pregar isso aqui, gente. Nós, a nossa vida não é nossa, é de Deus. Tudo que somos e temos não é nosso, é de Deus. Isso é dele, a vontade é dele, não é minha. Jesus nos ensinou que a oração não é para dobrar a vontade de Deus a nossa, mas para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, sim ou não, gente? Quando a palavra, nós abrimos a palavra e pregamos, Deus está falando conosco, sim ou não? E quando nós estamos em oração, nós estamos conversando com Deus. Por isso que não faça da oração aquela religiosidade como fazem os fariseus. Ó Senhor, excelso e soberano Deus, eu que sou mais santo, eu que sou mais perfeito. Não é isso, gente. Oração é a gente abrir o coração mesmo. Falar assim, eu estou chateada, a minha decisão era isso, mas qual é a tua vontade para mim? Eu queria voltar. Não tem problema, a gente entende. Está difícil, Deus, mas qual é a sua? É isso, gente. Deus prefere um coração sincero, rasgado, ainda que revoltado, mas que seja alinhado à vontade dele, do que aquela oração hipócrita do fariseu, que acha que está enganando Deus, coitado. A nossa decisão, ela vai refletir lá na frente no nosso futuro. Por isso que toda tomada de decisão, sem fazer oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Se não estiver alinhado a isso aqui, gente, para muitas decisões da nossa vida nós vamos quebrar cara. Pastor Léo e eu este ano, nós estamos orando em amor desde o ano passado, Senhor, queremos empreender, queremos abrir um negócio, nós queremos avançar. Para que a gente fique mais livre, pessoal. A gente está passando, gente. Acha que é fácil? Vamos lá só abrir um negócio? Aí a gente vai lá e se frustra. Aí não era aquilo. Então tudo é oração. Tudo. Eu não posso sair assim, ó, atropelando as coisas. Porque quando eu faço isso, eu tiro Deus do centro. E quando eu tiro Deus do centro, a queda é pesada, gente. A queda é feia. Então nós precisamos aprender a orar pedindo que Deus nos mostre a sua vontade. Lembra do rádio? Assim como o rádio precisa estar na frequência certa para captar o sinal, assim é a nossa vida. A gente precisa estar em completa sintonia com Deus. Sim ou não? Se estamos conectados com Ele, meu irmão, que venha o que venha a tempestade, que venha a terremoto, não tem problema, Deus está comigo. Estou no centro da vontade dEle. Eu posso andar para lá e para cá, Deus está comigo. A decisão é dEle. O contrário também é verdadeiro. Eu já passei por fases da minha vida, gente. Eu sempre trabalhei na área financeira. Até para sair do banco,
fez isso comigo, não. Fiquei revoltadinha de Deus. Mas assim, a gerente geral não entendeu porque o RH mandou a minha carta de demissão. Eu não faltava, eu trabalhava tudo certinho, tudo bonitinho. Hoje eu entendo muitas coisas. Por isso que eu falo, há caminhos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Gente, eu estava ficando doente do banco. Não pense que vocês que bancaram, gerente, ó. Um banco de gente lá na psiquiatria, gente. Então não estava preta. É muita pressão, é terrível. Deus estava me livrando de tantas coisas que eu não sabia. Aí Deus me colocou numa outra área financeira, onde eu estou até hoje atuando como gerente de investimentos. Eu só faço isso, eu vou fazer isso, eu faço. Deus estava me tirando de um lugar para me colocar num lugar melhor. E eu lá, pedindo força com Deus. Não, Senhor, não fecha não. Ah, por que a gente pensa nas nossas necessidades? Mas peraí, se Ele cuida tão bem das aves do céu, não vai cuidar de nós? Que somos a sua imagem e semelhança? Então a gente faz isso. Deus fala, eu vou fechar as portas. Ele fala, não, você não vai fechar. A gente entra em desespero. A gente se desespera assim ou não? Porque a gente acha que a nossa vontade, os nossos planos são os melhores. E são melhores do que a vontade dos planos de Deus. Fiquem de pé, meus irmãos. Repita após mim, Deus é bom. Deus é bom. Está muito fraco. Diga mais alto, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. A vontade de Deus é perfeita. Gente, se ele sai lá, nem eu sei. É só caminhando com a felicidade. Eu quero fazer uma oração por você. Que entrou aqui essa manhã, talvez desiludido, desesperado, preocupado com a sua vida, ou com algumas questões da sua vida. Quem sabe você entrou aqui sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma perspectiva de futuro, olhando para a sua vida hoje, sem planejar um futuro, porque diante da sua caminhada, das suas experiências de vida, você andou, correu, e parece que as coisas não funcionam. Mas Deus te trouxe aqui esta manhã para te ensinar, de uma vez por todas, a tomar decisões, começando a partir de hoje, trazendo Deus para a vontade dele na sua vida e não para a sua. Quem sabe você antes não fazia essa oração, Senhor, me guia, me direciona, seja feita a tua vontade, não a minha. E o Senhor te ensina esta manhã a depender totalmente dele. Quem sabe a sua vida até agora tem sido um fracasso nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família. Quem sabe você não convidou Jesus para ser pleno e completo na sua vida, em algumas áreas que só você sabe. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Para que a partir de hoje, os caminhos de Deus, a direção de Deus, seja um guia para você, seja um norte para a sua vida. Para que você não venha tropeçar em pedras, através de decisões equivocadas. Onde está você que precisa de um alinhamento com Deus? Para que você possa daqui para frente trilhar caminhos de paz, caminho de esperança. Uma vez que você colocar o louvor de Deus na sua vida, onde está você que está com você? Onde está você? Onde está você? Será que você não quer receber de Deus um novo tempo, uma nova história, um novo direcionamento? Ele está aqui essa manhã para te conduzir as águas tranquilas que refrigeram a sua alma. Ele quer te guiar pela vereda da justiça, por amor ao nome dele. Será que você precisa alinhar os seus planos com os planos de Deus? Será que você precisa voltar para o centro da vontade dele? Este é o momento. Este é o momento. Aleluia. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, vou descer, entrego
que essa paz que excede todo entendimento seja em nós e por nós, até a consumação do século. Se você crê nessa palavra de oração, você aplaude.